Olá, eu sou Milton Figueiredo, estamos lançando esse projeto Saúde em Rede, que nós vamos conversar daqui a pouco, entender o que significa com todos os detalhes. Eu estou aqui com a doutora Luana Fernandes e a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso, sobre o que vai acontecer nesse podcast, quais são os nossos interesses, os objetivos, quem é a doutora Luana, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre acompanhamento de pacientes. Doutora Luana, é um prazer tê-la comigo aqui hoje nesse bate-papo. Em breve estaremos juntos do mesmo lado da bancada, construindo o programa juntos. É isso mesmo. Muito obrigada pelo convite, pela idealização disso comigo. Você sabe o quanto é importante falar sobre saúde, falar sobre tecnologia. É um prazer enorme estar aqui com você e dividir a bancada. Vamos ter muitos convidados Sim. especiais. A gente vai abordar muitos temas importantes, não só para Paraíba, mas para todo mundo. Tecnologia e saúde é um assunto que está em pleno destaque, né? A gente sabe disso. Mas vamos falar um pouquinho sobre você. Doutora Luana é médica. Conta um pouco da história da doutora Luana para as pessoas conhecerem. Bem, sou médica e fui para o ramo da tecnologia, algo totalmente diferente. Tenho pós-graduação em urgência e emergência, trabalhava no SAMU, trabalhei durante 4 anos no SAMU e depois migrei para a área de tecnologia. Entrei na parte de auditoria, a gente começa a trabalhar com o quê? Planilhas de Excel. Várias e várias planilhas. Relatórios, Relatórios, dados, exatamente. números, análises. Aí fui para o meu processo de trabalho mesmo, meu fluxo, fui fazer um curso de IA e Big Data, para análise de dados, para melhorar o meu processo de trabalho. E aí eu furei a bolha, fui para fora e me apaixonei pela parte de tecnologia. Vi que era um campo totalmente novo, né? Mas que me dava muita oportunidade. E fazer diferença na vida dos pacientes, que até então eu não conseguia ligar isso. Era só para o meu projeto pessoal, fluxo de trabalho, otimizar, né, a questão do meu trabalho mesmo. Para o leigo como eu, fui para a área de tecnologia. Aí você foi começar a desenvolver plataformas como aplicativos para que essas ferramentas sejam utilizadas por outros profissionais médicos e seus respectivos pacientes para ajudar em resultados, em análises. Fala um pouco sobre isso. Isso também. Ah, Mas quando eu digo que eu migrei, é porque eu migrei mesmo. Eu fui fazer mestrado. Então, eu sim, faço mestrado no NUTS, que é o Núcleo de Tecnologia Estratégia e Saúde, lá na UEPB. sim. Que Campina Grande, aqui é o nosso polo Na de Rainha da tecnologia, Borborema, sim. exatamente. Então, eu migrei mesmo. E a partir daí é que eu fui fazer os desenvolvimentos. Eu fui para desenvolver aplicativo, site, software, mas o contexto inicial foi realmente para o fluxo de trabalho. E aí eu vi que otimizava a vida do paciente. Melhorava o acesso, eu trabalho ainda na regulação, então eu conseguia melhorar o acesso ao paciente e trabalhar de forma mais rápida. E aí fui conhecendo esse universo. E a partir disso, a gente consegue realmente ver a mudança efetiva na vida do paciente. Porque hoje as pessoas dizem, mas onde é que está a tecnologia nisso? Como é que melhorou a É isso que eu ia vida? perguntar. Melhora no processamento de informações? É isso? É, Dá celeridade às decisões? Melhora numa leitura do médico com relação ao paciente? Melhora em o paciente poder ter nas mãos um equipamento que ele vai colocando, depositando informações sobre questões dele de saúde e o médico vai tendo mais acesso, mais controle, mais acompanhamento? É isso? exatamente. Tudo isso que você falou é um conjunto de coisas que realmente acontece. Vou te dar um exemplo. Sim. A gente fez um aplicativo, o NeuroTrack. É um aplicativo de neurologia. Nele você registra todas as suas dores de cefaleia, um acompanhamento de enxaqueca. Então, toda vez que eu tenho enxaqueca, vou lá, registro. Se eu tomo um café, que é um fator gatilho para você ter uma crise, eu registro. Então,
Perdão, como é dinâmica essa conversa, eu acho legal, né? Quando a gente vai fazer aquele exame do controle da pressão arterial, que bota o equipamentozinho e a gente sai anotando no papelzinho, subi uma escada, agora eu fiz isso, agora eu fiz aquilo. É mais ou menos isso aí. Agora esqueça anotar num papelzinho. Não, sim, porque no modo analógico funcionava assim. Mas funciona assim, Mas hoje a gente tem um aplicativo, então, que a gente vai lá e deposita as informações. Só que eu estou falando do exame da pressão arterial, como é que é o nome? É o Holter? Holter é aquele exatamente. Ali? O Holter, mas isso hoje se aplica a, por exemplo, a neurologia, que você está falando aí, paciente que tem enxaqueca, dores de cabeças crônicas, e isso pode ser N casos, pode ser dentista, pode ser qualquer que seja a especialidade da medicina, é assim? Exatamente. A gente consegue hoje ter o acompanhamento em qualquer especialidade. Eu citei a neurologia porque o aplicativo já está desenvolvido para ela, mas a gente tem pediatria, a gente está construindo outro do esporte, com o médico do esporte, para acompanhamento de lesões, de dor, que constrói realmente um ecossistema dentro do aplicativo hoje. Imagina você hoje trabalhar, você médico, receber várias informações no WhatsApp de treinadores diferentes, enfim, as pessoas que trabalham com você, fisioterapeutas, e todo mundo tem um paciente e vai mandando para você, você vai falando, isso perde, isso é informal, já perde todo o acesso da formalidade. Sim. E você acaba perdendo todos os dados. Então, você consegue criar um ecossistema em que todo mundo converse de forma rápida, segura e eficaz. Eu vou usar aqui um termo, é um super prontuário. Vamos dizer assim. É isso. E hoje é uma realidade, não do super prontuário, porque assim, a gente está bem longe disso em relação à escala SUS, né? Que a gente está falando no aplicativo para saúde suplementar. Quando eu digo saúde suplementar, é saúde privada, certo? E o SUS hoje, no Brasil, ele já evoluiu muito. A gente tem um aplicativo do Meu SUS Digital, na palma da mão. Ele faz o registro de todas as suas vacinas. Começou no Covid. Não sei se você lembra que a gente tomava a vacina e saía o registro aqui você tinha o registro no aplicativo e aí foi se expandindo. Hoje tem a plataforma Meu SUS Digital, Meu SUS Digital Profissional, que é onde o profissional tem esse contato para saber todo o acompanhamento desse paciente, se ele foi para o hospital, as medicações que ele toma. Não chega a ser um prontuário único. Quem sabe no futuro, né? Mas hoje ainda não. Mas a gente tem várias plataformas no SUS. Mas vamos por etapas. Bloqueios e paradigmas. Exclusão digital e aquelas pessoas, vou usar o termo aspas, analógicas, que ainda criam uma certa barreira. Ainda é uma barreira para se vencer ainda nessa questão da utilização dos equipamentos para alguns pacientes? Sim. Porque todo mundo tem a sua maturidade digital. Sim. Então, é uma barreira, sim, mas que já está sendo vencida. Se você olhar para trás... É um processo em desenvolvimento que não volta mais, não é? Ele é disruptivo, é como uma ponte que se rompe, o sujeito atravessou a ponte caiu, não tem como voltar mais. Se você olhar para trás, a inteligência artificial está aí há muitos anos. Mas se eu falar para você, ChatGPT, aí você, ano passado. Então, foi um marco. Então, desde o ano passado, no começo do ano passado, 2025, entre 2024 e 2025, teve aí esse boom da inteligência artificial. E a gente não volta atrás. Você consegue voltar atrás depois de ter utilizado uma vez? Não, depois de ter utilizado uma IA, um agente de IA, as ferramentas que eles nos auxiliam no processamento de informações, acelera as nossas tarefas. É claro que... E vai havendo uma evolução diária, porque tem gente trabalhando nessas IAs todos os dias. Mas eu quero pegar esse gancho também para falar de outra coisa. Diga. Então, você desenvolveu, vamos dizer, um agente de IA. Eu sou um pouco leigo ainda, você vai me corrigir em alguns aspectos, né? Você desenvolveu um agente de IA, vamos nos ater aí à neurologia. E um médico contrata o seu serviço, é assim que funciona, ele compra o acesso a essa IA e ele vai disponibilizar para os pacientes dele, é assim que funciona? Hoje a minha empresa, a Ali, ela funciona assim também. Nós temos os produtos próprios? Temos, mas o foco é no atendimento personalizado. Então, todo mundo tem uma dor que diz assim, caramba, se existisse uma tecnologia para isso, facilitava a minha vida.
E a Ali está aí para isso, é esse ponto, esse elo, Então, porque ela a vai Ali fazer... é uma desenvolvedora de softwares ou aplicativos ou ferramentas de utilidade para que os médicos possam utilizar e os pacientes desses médicos. Isso, eu costumo ir além. Eu digo que a Ali ela é desenvolvedora de sonhos. Sim. Você sonha e a Ali realiza. Hoje é exatamente isso. Porque você está no seu processo de trabalho, você sente as dores daquilo que precisa, e você diz, se tivesse isso, seria melhor. Como eu sou da área médica, então eu entendo bem aquilo sobre atendimento, prontuários, a parte financeira por causa da auditoria, né? Pela minha prática Isso que eu ia falar auditoria. agora. Você, além de ser da área médica, você também tem essa expertise aí em auditoria, além da parte, vamos dizer, prática do médico do dia a dia, né? Vou tratar chão de fábrica do médico, né? Atendimento paciente. Você também atua nos bastidores naquela parte burocrática que não é todo mundo que tem acesso também. Ou não mergulha, né, nesse lado? Mergulha, sim, na parte de gestão. Mergulho muito na parte de gestão. Inclusive, o projeto de pesquisa da faculdade é um painel gestor de IA conversacional. Então, eu quero que o gestor chegue e diga assim, quantas pessoas estão esperando uma tomografia na cidade de Araruna, por exemplo, certo? Na cidade de Araruna. E ele tem essa informação em tempo real. Hoje, como é? Ele tem os painéis gestores, mas em IA conversacional, ainda não. Então, isso tudo, entender a facilidade que isso causa para você fazer um projeto, para você desenvolver algo naquela cidade em relação, você saber quantas pessoas ali tem prestando de determinado serviço, de forma rápida, segura. Os dados, eles se tornam informações preciosas. Hoje, o futuro é isso. Os dados, eles vieram para nos dar informações. Mas antes, como era difícil, na verdade, você fazer uma análise dos dados. Imagina você pegar uma planilha como eu peguei de 69 mil linhas e mais de 1 milhão de dados dentro, para você poder fazer essa gestão, entender o que aquilo estava querendo falar, para você poder passar essa informação. Hoje em dia, a gente coloca a IA e ela é como um robozinho, ela vai ler, vai estudar isso aqui e vai entregar. Faz o processamento completo das informações. E vai te entregar a informação e você, ela não substitui o gestor, não substitui você, não substitui o médico. Ela dá agilidade ao processo. Ela entrega uma informação de qualidade e ela agiliza esse processo. É o que eu digo sempre, eu digo a IA, ela não veio para substituir o médico, não veio para substituir. Ela não é uma concorrente, ela é uma aliada. Essa questão é muito interessante, que eu tenho uma pergunta em cima dela agora. A IA não vai substituir o médico, ponto. Todavia, algumas pessoas imaginam que ela já substituiu. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe o paciente ansioso, curioso ou o cético, que ele corre para um IA. E já tem muita gente meio que se consultando com a IA e talvez até se automedicando. Isso acontece realmente hoje em dia? É uma barreira também para se vencer essa utilização da IA nesse contexto? Acontece e acontece muito. Já acontecia antes. Hoje está mais fácil com o acesso à inteligência artificial de forma mais rápida, mas antes já acontecia com o Google. Era aquele paciente Google. O paciente Google, ele chegava e dizia, não, doutor, mas eu tô com isso. Aqui, e já vi que é isso, e pode ser isso, exatamente. E deve ser. Ele já dava até o diagnóstico, né? Eles eram um apendicite, eu tô com uma dor aqui embaixo, do lado totalmente oposto, mas dizia, eu tô com um apendicite e preciso me operar. Já chegava com o diagnóstico e o tratamento. E o paciente não vai mais deixar de ser assim. Ele evoluiu. A diferença agora é que ele vem com mais informação. Então, quando a gente falou no começo sobre agente de saúde, é realmente isso que eu estou criando. É o agente de saúde, porque o paciente do futuro, ele já chegou. É o paciente que ele vem pronto, preparado para as perguntas, ele já vem com as hipóteses diagnósticas, ele já vem com os tratamentos, ele já vem com tudo, ele se conhece, ele sabe o que ele tem, porque ele estudou, né? Ele viu, ele teve acesso a essa informação. E o médico, ele vai ser um orientador.
O agente de saúde, o agente de bolso, que isso vai acontecer, isso não é só na área de saúde. Nós vamos ter agentes, nós já temos agentes na área de educação para acompanhamento daqueles pacientes com algum distúrbio, certo? Que ele vai fazer esse acompanhamento para saber, tem crianças inteligentíssimas, com altas habilidades. Então, ele vai fazendo o estudo dessa criança e acompanhando e entregando essas informações para os seus professores, para a gestão escolar. Isso já acontece. Isso é uma realidade brasileira, viu? Não estou falando da realidade de fora. E aqui, também no Brasil, já acontece os agentes de saúde. Vai ficar mais comum. Vai ficar mais comum daqui para frente. Porque esse paciente, como eu lhe disse, ele já existe, ele já vem pronto com essas informações só vão ser concentradas. Como você é conhecedora e estudiosa do tema, eu lhe pergunto, como é que está a preocupação hoje no Brasil diante dessa nova geração que ela avança com essa nova realidade, né? E aí, quando chega, por exemplo, nos cursos de medicina, vamos falar assim, já existe a disciplina de IA, os parâmetros curriculares nacionais dizem o que hoje sobre a questão da IA? O Brasil, na leitura, no seu conhecimento, no que você já estudou, tem avançado preocupado com isso também, a academia? Está avançando preocupado, mas ainda não está totalmente regulamentado. Então, isso aí é importante a gente falar que a gente tem a utilização de IA em todos os lugares, não só nas faculdades, mas também nos hospitais. Então, só para você ter uma noção, a gente não tem como colocar um prontuário de um paciente, que são dados sensíveis, numa inteligência artificial. Isso não é para acontecer. Não é inteligência artificial pública. Você pegar um prontuário inteiro do paciente e jogar lá. Tem a questão LGPD também, né? Exatamente. E as pessoas não perdoam, as pessoas não sabem disso e acabam jogando tudo na inteligência artificial para poder ter algumas informações. No colégio, na faculdade, desculpa, no colégio não, na faculdade, nós não temos ainda a disciplina obrigatória de saúde digital. Eu sou a favor que tem em todas as faculdades. A partir de agora, não tem como a gente retroceder, não tem como não encaixar isso na realidade médica. Principalmente no Brasil. A gente está utilizando IA a todo momento, toda hora. Não só a parte de saúde, mas todas as pessoas. Isso tem que entrar como uma cadeira. Eu sou a favor de entrar como uma cadeira realmente obrigatória na faculdade, para que eles entendam da importância dos dados, né? Que a gente tem a LGPD, mas a gente tem que ter a consciência médica de que aquilo não pode acontecer. Hoje, o CFM e a AMB, eles fizeram uma cartilha para poder mitigar isso e organizar. Como assim? No hospital, te dar um exemplo, no hospital vai ter um protocolo interno para que o gestor do hospital, o diretor do hospital, ele autorize a utilização de determinada inteligência artificial. Vou te dar um exemplo. O ChatGPT, se você fizer, a gente já fez o teste, e ele dá 143 respostas diferentes para uma mesma coisa, para um processo de intubação do paciente, por exemplo, como a gente já testou. E existem inteligências artificiais hoje que são de evidências científicas. Por exemplo, o colega médico, que também faz parte da minha equipe. Faço parte do colega médico. Foi desenvolvido de médico para médico. Então, a gente só utiliza processos baseados em evidências, os guidelines mais atualizados para o Brasil, né, que também tem essa diferença. Se você for pegar o brasileiro e o americano, a gente já bate isso de diferença. Então, existe inteligência artificial específica para isso. Quais são os países que já mais avançaram nessa relação da IA com a medicina? O meu queridinho, que eu fiz o estudo, foi sobre ele, é a Estônia. Mas a Estônia é bem pequenininho, né? Em relação ao Brasil... A Estônia é um ponto fora da curva porque, tecnologicamente, eles são muito avançados, né? Em questões de qualidade, velocidade de internet, controle
de todo o país, documentação, eu também já vi um pouco sobre isso. Eles realmente são grandes desenvolvedores de tecnologias e plataformas digitais, né? Isso. No planeta. No planeta. Eles fizeram como uma espinha dorsal, uma rede de dados, como se fosse a espinha dorsal, e ela vai alimentando tudo. Parte de educação, parte de saúde, a parte de segurança. Então, é tudo interligado lá. A Estônia, para quem por acaso não conhecer, é um dos países ali do leste europeu, não é isso? E eles são os países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, né? Um deles é a Estônia, que é o que a gente está falando aqui. Exatamente. E eles conseguiram fazer isso. Só que, para fazer isso num país de escala continental como o Brasil, é bem diferente. Você entende que São Paulo, Sul, você tem outra região. Sim. Você tem Brasil, a região do Norte, o Brasil por é um exemplo. continente, né? Praticamente. Cabe toda a Europa dentro do Brasil. Era como se cada estado nosso fosse um país daquele da Europa. Mas o Ministério da Saúde, ele começou esse desenvolvimento, que foi aí que eu me apaixonei pelos dados. Foi conhecendo a Rede Nacional de Dados, que é a RNDS, Rede Nacional de Dados em Saúde. E aí, a gente começa a trabalhar com interoperabilidade desses dados. Então, a gente tem várias plataformas juntas que entregam os dados para essa rede e essa rede transforma esses dados em informações para algumas plataformas. A gente já avançou bastante, os estados já estão aderindo. Por exemplo, para você entender um pouco Sim. mais. Aqui na Paraíba, nós enviamos os dados para a RNDS, para a nossa Rede Nacional de Dados. Temos a Rede Estadual de Dados, a REDES, e temos a Rede Nacional de Dados. Nós enviamos esses dados dos nossos pacientes, né? Vamos dizer que teve um paciente em Cajazeiras, fez uma tomografia lá na cidade de Cajazeiras, e essa informação que ele fez, essa tomografia, ela vai lá para o Ministério da Saúde, através dessa Rede Nacional de Dados. Antes demorava mais, Sim. Agora de uma forma mais rápida. Então, quando ele volta lá para o atendimento no PSF, por exemplo, na unidade primária de saúde, o médico, com acesso à plataforma Meu SUS Digital Profissional, ele tem acesso. Ele sabe que o paciente foi naquele determinado dia para aquele local. Outras informações da rede é fazer com que a gente consiga fazer esse painel gestor, ou seja, a quantidade de solicitações que a gente recebe de uma ressonância magnética, ou uma quantidade de solicitações que a gente tem para um programa específico do governo, por exemplo, o Opera Paraíba. Estou falando aqui em relação aos projetos que existem hoje na Paraíba, né? Independente de estado, de prefeitura, cada prefeitura tem os seus programas municipais, mas a gente tem os programas estaduais. E aí a gente envia, hoje eu acho que a Paraíba está com 83% de todo o estado já enviando os dados para a RNDS. Ou seja, a federalização que o Ministério da Saúde faz, esse projeto, ele tem essa adesão dos estados. Isso é muito importante, porque a gente fica com o relatório nacional. Antigamente, o DataSUS era um pouco mais limitada àquela quantidade de dados que a gente enviava na parte de auditoria. Assim, finalizava aquele prontuário, a gente enviava. Hoje, não. O paciente vai fazendo e a gente vai acompanhando. O paciente vai fazendo e a gente vai acompanhando. Doutora, me permita, para a gente voltar para a ALI aqui, que é algo que realmente é disruptivo em nível local, nosso, regional, né? Quais são os principais produtos hoje que a ALI tem? Porque a gente está falando aqui, a gente falou, por exemplo, do aplicativo para neurologista. Isso. Mas existem já outros produtos na esteira da ALI, em desenvolvimento, ou já desenvolvidos, que a gente possa tocar neles aqui? Tem. Especialidade médica? Tem um que está vindo agora, provavelmente no próximo mês a gente faz o lançamento. Furo de reportagem aqui, que com certeza vai alegrar muita gente, que chama faturista de bolso. A gente tem uma dificuldade enorme entre os médicos que fazem procedimentos, né, os cirurgiões, enfim, da gente fazer o faturamento. O controle financeiro. O controle financeiro, exatamente. Porque, entenda, quando você está trabalhando de uma maneira só,
Assim, você tem só o seu consultório, você tem o controle desse faturista, você contrata, na verdade, esse faturista e fica tendo o controle, mas você não sabe. A gente, na medicina, a gente não foi ensinada a conhecer uma tabela SIGTAP, uma tabela TIS, TUS. Não, a gente não conhece isso. Então, esses códigos, esses acessos ficam cada vez mais complicados de você fazer. Então, existem nos planos de saúde as glosas. Ou seja, o que é isso? É o plano de saúde não pagar. Ele não vai pagar porque você colocou alguma informação errada. O faturista de bolso, ele vai poder ter esse acesso mais fácil. Ele vai ter o recurso de glosa. Ele vai dialogar com o plano. Exatamente. E ele vai ter o recurso de glosa, que é o principal calo. O pessoal tem a glosa total e a glosa parcial daquele determinado serviço que ele prestou. Porque faltou alguma informação, um CID não bateu com a descrição cirúrgica, né? O CID é o diagnóstico, certo? Do paciente, é a doença, a patologia. Então, se essa patologia ela não bater, né? Não tiver vinculada exatamente àquela cirurgia, vai ser glosada. Compreende? É natural. E aí a gente já entra com o recurso de glosa e vai facilitar a vida desse médico. E também a gestão financeira, né? Que a gente sabe que o médico, ele então, não é gestor financeiro. Vai ser uma revolução, né? Esse novo produto, vamos dizer assim, da Ali. Esse novo produto da Ali, eu espero, sim, que ele faça realmente a diferença na vida dos médicos, porque era algo incomum, assim. Todo mundo chegava para mim e falava, Luna, pelo amor de Deus, a gente não aguenta faça mais. Faça um apresentador também. Um gestor financeiro de bolso, né? Todo mundo precisa Vai ser disso. muito útil, né? Quando a gente descobre o potencial e o benefício de uma ferramenta de controle tecnológica, é que a gente passa a entender a verdadeira função e passa a perceber o quanto nós éramos desorganizados e não tínhamos o verdadeiro controle sobre essa questão da atuação financeira de cada um. Isso é perceptível, né? Perdia-se muito dinheiro. Ainda perde muito dinheiro com isso. Porque você acabava não recebendo, nem vendo que você não estava recebendo. Isso não tinha registro em lugar nenhum. Se o médico não fosse muito organizado, tivesse suas planilhas, isso aí passava batido. A gente não está só com esse produto, a gente está fazendo esses aplicativos personalizados para atendimento longitudinal do paciente, que é isso, é o acompanhamento, né, do paciente por esse médico para várias especialidades diferentes. A Ali entrou agora com o faturista de bolso, pensando realmente no faturamento médico daqueles procedimentos. Entramos também com infoprodutos. Nós desenvolvemos a plataforma Lumina, que ela é um infoproduto da área médica. Ou seja, você quer dar aula, você é expert nisso, você quer dar aula, mas você só atende aquele determinado público. Você precisa expandir. Então, a gente fez essa plataforma também para a área de saúde, que é uma plataforma de vídeo. Lá você vai ter todos os seus alunos, enfim, a gente já está divulgando e essa plataforma também já está pronta. Eu também atuo no segmento, numa empresa de tecnologia, como diretor de relações institucionais, e eu percebo que as empresas, iniciando-se startups, depois elas desenvolvem e elas tracionam, né? E aí começa a escalar, naturalmente. Nesse procedimento, ela vai adquirindo investidores nesse processo. A Ali pensa também em se aproximar de investidores ou fundo de investimento, alguma coisa nesse sentido. A Ali sonha alto desse jeito também? A Ali sonha chegar no Vale do Silício. Espero que nada pare a Ali, que ela só cresça. E sim, a gente pensa assim nos investidores. Vocês estão abertos a esse tipo de diálogo? Isso, exatamente. E também nos editais. Hoje a gente está recebendo fundos de incentivos de toda forma, de toda maneira. Nós temos várias bolsas, né? Não a ALI ainda, né? Mas estou falando assim de incentivo estadual, federal, municipal. Nós temos a FAPESC, nós temos vários editais que saem anualmente, tanto no primeiro semestre como no segundo semestre. Então, a gente está correndo para alinhar a empresa
para concorrer a todos esses editais, através do nosso sistema, da parte tecnológica em saúde, mas também abarcando outras dimensões, né? O Colega Médico já é uma empresa que não é da Ali, mas é um parceiro da Ali, e eu trabalho diretamente com eles, com o Matheus, com o Rafael. Vou trazer os dois aqui, Sim. porque... Interessante, viu? Um programa eles são muito maravilhosos. bacana. São 2 médicos, cofundadores do Colega Médico, que é essa inteligência artificial que eu te falei, né? Sim. Baseada em evidências. E a gente trabalha em conjunto. Ela já está na fase de escalonamento. Ou seja, ela já foi validada, já passou por essa fase e agora a gente está só escalonando, recebendo cada vez mais acessos e transformando isso, que começou com a venda B2B. Não, B2C, desculpa. Sim. A venda para venda direta. Sim. E agora a gente escalou e está no B2B, agora é de empresa para empresa. Sim. Então, os meninos aqui, a gente vai voar também com o Colega Médico. Então, a Paraíba está repleta de startup. Que notícia boa. No Brasil, nós temos vários núcleos como esse, que nós temos aqui na Paraíba também. E quais são os estados que têm se destacado mais nesse aspecto de incubadoras, de startups? Olha, graças a Deus, a Paraíba está aqui caminhando para ir para o topo. Mas São Paulo não Sim. deixa de ser o primeiro, né? Que, na Sim. verdade, foi lá onde eu comecei a estudar sobre toda essa parte, inclusive a parte de gestão e como montar essa startup, né? Porque não é fácil, a gente pensa que é só ter uma ideia e fazer assim e tudo acontece. Não é, né? A gente sabe que tem vários caminhos para poder chegar nisso. Mas a região do Sul e a região de São Paulo hoje está no auge. Doutora, estamos chegando ao final dessa conversa nossa, esse bate-papo, podcast, um programa que nós estamos criando, lançando, junto com as plataformas digitais da Ali, junto com todo esse trabalho. Quer dizer que é um prazer estarmos juntos. Nós temos uma relação já bastante antiga, antes de você ser graduada em medicina. Verdade. Fico muito feliz com o seu desempenho, com o tracionamento da sua carreira, com todos os investimentos que você faz. Não é fácil e é muita renúncia, né, para a gente chegar num determinado ponto da vida, em conseguir alcançar objetivos. Dizer que nesse programa nós vamos estar recebendo colegas médicos seus, também colegas do segmento de tecnologia, e dizer que vai ser um prazer a gente viver esse momento de desenvolver junto com todo mundo todas essas ferramentas e trazendo esse conhecimento, essa informação. Esse espaço aqui ele é muito importante mesmo. Dar voz a essas pessoas, a gente conhecer como é que a tecnologia está aliada à saúde, junto com os médicos parceiros que a gente vai trazer para cá. Gestores também é importante. A gente está aqui trazendo o gestor, as dificuldades e também as parcerias que os gestores conseguem fazer para transformar tudo isso. É um processo, né? Então, a gente vem desde a base, a parte de startups, a gente vai para a área de saúde, a gente vem com a gestão hospitalar também, então a gente vai trazer aqui alguns gestores de hospitais e a Paraíba só tem a crescer. Acho que o podcast ele é muito maior do que isso. Sim. Ele traz essa responsabilidade de informação. É o que a gente está querendo fazer aqui, é informar as pessoas, trazer elas para perto da parte tecnológica e também da parte de saúde. Então, a gente vai conseguir conversar e esclarecer muita coisa que é um tabu, né? Como a gente aqui que já Sim. foi esclarecido, né? E, assim, a grande contribuição social que a gente vai poder dar também ao Isso. segmento, à categoria, aos pacientes, às pessoas. Eu acho que isso também é uma das principais motivações nossas que nos faz fazer esse projeto de uma maneira tão feliz, assim, né? Porque é uma sensação de realização, né? É muito bom estar junto com você nessa parte, pela confiança que a gente Agradeço. já tem um com o outro, já faz tempo, né? Como você disse, Sim. a gente se conhece desde antes, né? Nem era formada ainda. Não. Então, eu acho que vai agregar muito,
com todos os profissionais, com os pacientes que vão nos escutar também, né? Sim. Então, eu acho que essa parceria vai ser muito produtiva. Eu estou muito feliz de estar Frutífera. aqui, de ter esse espaço, esse diálogo com você, esse diálogo com outros profissionais. Eu tenho certeza que vai ser muito importante. Fazer um agradecimento a Êxito Cowork aqui, onde nós estamos fazendo o nosso podcast. Agradecer de coração esses profissionais maravilhosos e dizer que é uma honra para nós estarmos juntos também nesse desafio, né? Alcançando esses objetivos, que é muito importante. Sucesso. Deus nos abençoe muito. Agora é só o começo, viu? Não adianta mais ir para trás. Agora é só para cima. Um abraço.